Como ajudar a quem tem ela a realizar tarefas simples, como tomar banho, trocar de roupa? A terapia ocupacional pode ajudar nisso. A gente vai agora a Uberaba com a repórter Karina Rocco. Oi, Karina, bom dia para você. Você vai conversar com a Valéria Andrade. E eu já passo para você uma pergunta do Leonardo. Ele escreveu para a gente, ela foi diagnosticado em 2004 e hoje ele é cadeirante, quase não movimenta as mãos, as pernas e também sofre muitas dores nas articulações. A terapia ocupacional pode ajudá-lo, Karina? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que nos assistem. Pode sim. Eu vou até aproveitar para não tomar muito tempo para a gente conversar direto com a Valéria. Eu vou repassar essa pergunta então. Bom, tem um telespectador que ligou, ele já é cadeirante, já foi diagnosticado, é cadeirante, tem muita dificuldade para fazer os movimentos, como a gente estava conversando há pouquinho, né? Existem formas e, aliás, Mônica, a gente tem aqui uma mesa repleta de acessórios que podem contribuir na vida desse paciente, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Um dos objetivos da terapia ocupacional seria manter a função do indivíduo a despeito do nível de incapacidade que ele possa ser observado nele. Nesse caso aqui, nós temos vários itens que nós chamamos de dispositivos de tecnologia assistiva. Então, por exemplo, se o indivíduo já começa a ter dificuldade em apreender aquele lápis, então a gente já vai começar a engrossar o lápis. Da mesma forma, se ele já não tem mais facilidade de fazer com aquele lápis, o engrossador vai ficando cada vez maior. Outro item também que a gente pode utilizar é engrossador para escova de dente. Então já é aquela pessoa que já tem uma certa fraqueza de mãos, mas o ombro dele ainda está funcionando bem. Então a gente vai engrossar a escova de dentes dele. Aliás, esse engrossador ele pode ser usado não só para escova de dente, mas para outros acessórios. Sem dúvida nenhuma. Como vocês podem ver aqui, a gente pode retirar isso e colocar em outros utensílios, respeitando o calibre, então, os materiais que nós vamos utilizar para adaptar. Nós podemos também confeccionar diversos dispositivos para que o paciente possa comer sem segurar, porque ele pode perder a força da musculatura para segurar as suas coisas. Valéria, deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, enquanto a gente vai mostrando, porque tem vários acessórios aqui, a intenção é diminuir ao máximo a fadiga, o cansaço desse paciente, né? Justo. Um dos itens que o paciente, então, pode apresentar com esclerose lateral amiotrófica é a fadiga. É um cansaço muito persistente. Então, para que ele possa continuar fazendo as suas atividades a despeito daquele nível de fadiga, a gente pode continuar, então, utilizando esses dispositivos. Como você vê aqui, por exemplo, é uma esponja com engrossador. Nós orientamos o paciente a fazer com que o mínimo de esforço seja possível e, ao mesmo tempo, ele utilizando esses dispositivos para que, então, a sua função seja cada vez mais preservada. Esse, então, seria usado para o banho, né? Sem dúvida nenhuma. E aí ele consegue fazer esses movimentos sem tanto esforço. Exato. Ele vai ter dificuldades, mas o esforço vai cada vez mais ser preservado. Da mesma forma, se alguma coisa cai no chão, ele pode pegar aquela coisa sem se abaixar e, portanto, gastar energia com esse tipo de dispositivo que a gente chama de alcançador. Ou, na hora do vestuário, para que ele não tenha que se abaixar, ele pode utilizar um outro tipo de dispositivo para ele colocar a sua meia. Tudo isso, então, visando a conservação da energia. Ao invés, então, de ele fazer esforço para tal, esses dispositivos vão poder auxiliá-lo. Bom, a gente vê uma porção de acessórios aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, muitas vezes as pessoas têm dúvida, vão dizer, mas eu não tenho recursos. Como isso é possível? A pessoa consegue essa assistência junto ao SUS ou propriamente com a equipe que ela trabalha? Bom, é importante que haja um terapeuta ocupacional na equipe, visto que é o terapeuta ocupacional aquele profissional responsável por confeccionar esses dispositivos de tecnologia assistiva. Sim, se houver um terapeuta ocupacional, é interessante então que isso daí seja confeccionado para esses indivíduos. Uma vez que muitos desses dispositivos são importados, cabe à equipe então e prioritariamente ao terapeuta ocupacional poder utilizar-se de materiais de baixo custo para poder confeccionar aquilo com a mesma função de um material importado. Você deu até um exemplo, e acho que é interessante a gente mostrar, esse aqui. Nesse caso é um material importado, mas você disse que consegue fazer com tubo de PVC, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então você vai numa loja, compra, e o terapeuta ocupacional vai ajudar a arredondar para que não haja quinas para machucar o paciente, poder fazer essas lapidações justamente para que fique uma coisa mais funcional, comprar esse tipo de corda específica, sobretudo que seja cada vez mais grossa, para que o indivíduo então que tem esclerose lateral amiotrófica não tenha que fazer muita força para segurá-lo. Então, há vários itens aqui que podem ser feitos com materiais diferentes.
Você está me falando, para a gente concluir, que é importante a equipe visitar a casa do paciente para conhecer as dificuldades, né? Justo. Na casa de uma pessoa podem haver escadas, desníveis. Então, uma das coisas que nós, TOs, temos que fazer seria avaliar a casa daquele indivíduo para então adaptar justamente para que aquele indivíduo tenha capacidade de continuar sendo o máximo funcional possível com o mínimo de gasto de energia. Nós temos aqui ao lado, eu peço para ela colocar para a gente, uma adaptação para colocar no vaso sanitário, que é um elevador do assento. Então a pessoa vai poder se assentar e levantar com o mínimo de gasto de energia, dentre vários outros. Valéria, muito obrigada pelas informações. Quem quiser aí no município, uma própria orientação da Valéria, procure a Secretaria de Saúde, as associações, onde possa, ou propriamente as faculdades, onde possa ter mais informações sobre esses acessórios para ter aí uma melhor qualidade de vida. Mônica. Obrigada, Karina. Obrigada também a Valéria aí, que nos ensinou bastante. Tá? Um bom dia.